Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Ah, maravilha! Então, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o Richard e hoje o nosso objetivo é compreender a atuação dos fatores climáticos e dos elementos do clima na sua formação. Olha que legal, professor. Hoje vai ser bacana também, hein? Muito! Vamos refletir, como sempre, olha lá, ó. Por que alguns lugares são quentes e outros são frios? Por que alguns lugares são chuvosos e outros não? Seco. E como é o seu lugar? Onde você mora? Será que ali é mais seco, é mais úmido, é mais quente, é mais frio? E por que dessas condições e situações? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro, começando pela formação do clima. Ei, mas o que é clima mesmo? Lembra? Característica de um determinado lugar com base nas observações meteorológicas a um longo período de observação que vai ser processado, compilado para determinar e definir que aquele lugar, aquela região, aquele país tem um clima quente, ou frio, ou seco, ou úmido, enfim. Tá bom? Olha que bacana aqui. As imagenzinhas, olha, clima frio, tá ali um bonequinho de praia, é isso? Não, professor, é um bonequinho de neve, representando frio. E clima quente, tá ali uma Kombi no meio de um coqueiro indicando que tá no Polo Norte. Não, professor, tá ali ó, numa praia bonita, provavelmente próxima ali no Equador, ali, né? Uma região de temperatura agradável. Isso faz com que nós tenhamos então o tempo e o clima, beleza? Olha só, o que formam o clima, ou os climas diferentes? Combinação de vários elementos climáticos juntamente com os fatores climáticos. Vamos dar uma analisada nisso. Elementos climáticos, temperatura. Temperatura é a quantidade de calor que o nosso planeta recebe. Aí nós temos a temperatura. Portanto, ela depende aqui, ó, dos raios do Sol que chegam paralelamente ao nosso planeta. Mas o nosso planeta, ele tem uma cabecinha assim meio tortinha, meio cansado, né? Tá vendo? Olha lá, ó, tá meio cansado o nosso planeta. Na verdade, ele faz um ângulo. E este ângulo é incrível, porque é por causa desse ângulo que ele vai receber luminosidades diferentes nos hemisférios, fazendo daí com que nós tenhamos diferentes áreas de maior calor e outras de menor calor. Muito legal, ok? Bem bacana. Precipitação. Precipitação é chuva. Acompanhem comigo. O que é precipitação? Chuva. De novo. Precipitação? Chuva. Isso, precipitação é chuva. Tá? Portanto, precipitação nada mais é do que a água presente na terra que vai precipitar, vai cair em forma de chuva, neve, granizo, enfim. Só uma questão, a precipitação tem muito a ver com a umidade que você tem na atmosfera. E qual que é o máximo de umidade na atmosfera? 100%? Não, se fosse 100% na atmosfera a gente estava nadando. Não, 4%. Ô, professor, mas eu vi lá na umidade relativa, não sei o que lá, era 100%. Mas 100% de umidade relativa, por isso o nome é relativo, é igual aos 4% máximo que a atmosfera vai ter. Mas e se passar de 4%? Precipitação. Pronto, tranquilo, precipitação. Pressão atmosférica. Pensa o seguinte, a coluna de ar acima de você, lá desde as camadas mais externas do nosso planeta, da atmosfera, até onde você está, ela exerce uma pressão. E é esta pressão que está se falando. Olha aqui, ó, a pressão atmosférica. Quanto mais baixo a altitude no relevo, maior a coluna de ar acima da gente, maior a pressão. Quanto mais elevado eu vou no relevo, a coluna de ar diminuiu, menor pressão. É a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre. Varia de um lugar ao outro. E a diferença de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Mas que bacana, professor, isso mesmo, né? Que nós já vamos ver. Então, a pressão atmosférica é muito legal de estudar e muito importante. Mas eu tenho uma dúvida. E vou lançar para você. Qual será o peso dessa pressão sobre nossos corpos? Alguém sabe? 1 tonelada.
Ô, professor, para você fazer isso aqui, ó, você está movendo 1 tonelada aqui de pressão. Mas como que eu não sinto? Por conta da nossa estrutura óssea, que ela acaba absorvendo por cada pedacinho de osso e dividindo toda essa tonelada, e por isso que a gente está aqui tranquilo vivendo. Não é bacana essas coisas? Muito legal. Próximo fator que influencia o clima. Agora veja, aqueles anteriores foram elementos do clima. Agora a gente vai ver os fatores do clima, fatores climáticos. E, sem sombra de dúvida, o mais determinante é a latitude. Olha só comigo. Quando eu me afasto da linha do Equador, vem aqui comigo no exemplo. Ó. Quando eu me afasto da linha do Equador, aqui é a linha do Equador, eu estou me afastando em direção aos polos. Está ficando mais frio ou mais quente? Isso, muito bem. Está ficando mais frio. Hã? E aqui, ó, estou indo para o sul, ó, estou na linha do Equador, estou indo para o sul. Está ficando mais frio ou mais quente? Mais frio. Estou no Equador, estou indo para o norte. Mais frio ou mais quente? Mais frio. Ô, professor, mas aqui no Brasil, quando a gente vai para o norte, é mais quente. Ah, mas o Brasil nós aqui estamos no sul. Se eu estou me deslocando do sul para o norte, indo próximo à linha do Equador, vai ficar mais quente, entendeu? Então, eu entendo que a latitude, eu tenho certeza disso, que é o fator determinante do clima, sabe? Porque através dos diferentes paralelos, à medida que eu me afasto da linha do Equador, vai ficando mais frio. Regiões, portanto, que estão próximas lá ao Círculo Polar Ártico, é fria. Regiões que estão próximas à linha do Equador, é quente. Simples assim. Outro fator, altitude. Altitude. Você sabe que a altitude diminui, a temperatura diminui com a altitude, né? Ou seja, quanto mais elevado eu vou no terreno, mais frio. É o grande charme da Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? Eu estou ali, ó, no Chile, aí um calorzão, deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. E de repente eu olho para a Cordilheira dos Andes e eu vejo aqueles picos com neve, com céuzão azul e neve. Horas, porque lá tem neve e aqui onde eu estou um calor enorme. O que está acontecendo? É porque eles estão numa altitude mais elevada. Acompanha aqui o gráfico comigo, olha que legal. Aqui, para aproximadamente nos 800 metros de altitude, temos 20 graus. Nos 2.400 metros, 10 graus. Olha, repara que está diminuindo a temperatura. E a altitude está elevando, né? Estou com uma altitude de 4.000, eu tenho 0 graus. Está vendo no termômetro ali? Então é isso, tá bom? A altitude é um fator climático bem interessante. Acompanhe comigo agora essa atividade e vamos ver se você realmente entendeu. Observe a tabela abaixo e responda as questões de acordo com a relação entre a altitude e a temperatura. Então, tenho 2 cidades, Paranaguá e Londrina. A altitude de Paranaguá é 5 metros, nível do mar, né? A altitude de Londrina, 610 metros. Temperatura máxima, 30 graus Celsius em Paranaguá, 27 graus Celsius em Londrina. Temperatura mínima, 23 graus Celsius em Paranaguá e 20 graus Celsius em Londrina. E agora está com você, né? Observando esta imagem, qual é esse gráfico, essa tabela, desculpe, qual relação você observa entre a temperatura e a altitude? Você consegue perceber a influência da altitude nas temperaturas do lugar onde você mora? Explica para mim, capricha na letra e eu vou dar um tempinho para que você venha desenvolver essa atividade. Até mais!
Tá aí, moçada? Conseguiram fazer mais essa? Vamos ver como é que você respondeu? Olha aí, ó. Observamos, professor, que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E quanto menor a altitude, maior a temperatura. É isso mesmo. Ou seja, se guardar altitudes elevadas, temperatura baixa. Altitude elevada, temperatura baixa. Beleza. Olha, se eu inverter, altitude baixa, temperatura elevada. Pronto. E aí, né, se você de repente observou no teu lugar, onde você mora, que também, se a sua cidade é mais elevada, a temperatura vai ser menor. Se a sua cidade tem uma altitude mais baixa, mais rebaixada, né, a sua temperatura vai ser maior. É tranquilo assim, tá bom, gente? Vamos para frente? Esse fator climático é muito interessante. Maritimidade e continentalidade. Deixa eu explicar para vocês que a areia, ela tem a propriedade de não reter calor. Você já foi para a praia? De repente lá por 11h30 da manhã, que tem aquele areião e você queima a planta dos seus pezinhos. Ai, 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 ai. Não é assim? Isso. E aí, o que está acontecendo? Você corre lá, né, para a água, e aí na água está friazinha, gostoso, você molha o teu pezinho e já volta àquela normalidade. Ei, mas a gente está tendo uma diferença de temperatura e, consequentemente, de pressão. Aí o que vai acontecer? Se a água tem uma temperatura menor e o continente uma temperatura maior, o vento vai soprar do mar para o continente durante o dia. Aí isso nós chamamos de maritimidade. Mas à noite inverte. À noite, pode reparar que lá por 6, 7 horas da tarde o sol já está se pondo, vem as sombras e a areia fica bem fria. Mas a água do mar está quentinha. O que vai acontecer? Vai inverter. Agora o vento vai soprar na busca do equilíbrio do continente para o mar. Isso acontece à noite. Aí isso nós chamamos de continentalidade. Não é legal? Muito legal, professor. Mas me diga uma coisa, como é que a gente pode analisar o clima de diferentes regiões, de diferentes espaços? Para isso existe um gráfico denominado de climograma. Climograma é esse gráfico aqui, ó. Vamos analisar melhor? Vamos ver ele grande. Vamos direto aqui. Climograma, ele é um gráfico que tem 3 eixos. Um eixo aqui na horizontal e 2 eixos na vertical. Matematicamente falando, fica assim, ó, eixo das abscissas e 2 eixos das ordenadas. Olha que legal. E aqui no eixo das abscissas, na horizontal, nós temos aqui, por exemplo, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E também as barrinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que são os 12 meses do ano. Essas barrinhas estão indicando para nós a precipitação. A gente lê aqui, ó, em milímetros, a precipitação. Então você pega uma barrinha dessa aqui, quanto que choveu em fevereiro? A média? Uns 19 milímetros. Né? Quanto é que choveu aqui, ó? Em setembro, nesta localidade? Uns 44 milímetros. Tá vendo? Ou 44 mil milímetros, sei lá. 44 milímetros. Tá bom? Beleza. Mas repare que ela tem uma linha, ó. Tá vendo? Essa linha vermelha, ela está indicando agora a temperatura. Olha que legal. Então, qual é a temperatura aqui, ó? Aqui a temperatura no período de janeiro é uma temperatura mais fria, foi aumentando, 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 ficou quente. Qual é a temperatura lá em cima máxima? Opa, leio aqui, ó, 26 graus Celsius. E depois ela diminuiu e tal. Vamos ver, olhando o gráfico, qual a temperatura mínima? Aqui, ó, temperatura mínima está em janeiro, aproximadamente aqui os seus, vamos colocar 13 graus Celsius. Temperatura máxima, 26 graus Celsius. Ô professor, mas peraí, mas janeiro é quente, não é frio? Boa observação. Significa que esse climograma não é da região sul. Esse climograma é do hemisfério sul. Esse climograma é do hemisfério norte. Por que eu sei? Porque no norte, o verão
acontece em julho. E o inverno acontece lá em janeiro, dezembro, tá vendo? Por isso que a gente sabe. E é bem provável mesmo, ó, porque quando normalmente, né, quando você tem aqui períodos de verão, no caso, seria mais úmido, porque chove mais, processo de evaporação, evapotranspiração, e quando é inverno, seria seco, mas aqui parece que está invertido. Então eu arriscaria de dizer que isso é um tipo climático específico de um determinado local. Provavelmente, né, seria ali na região da Europa, que é um clima que a gente chama de clima mediterrâneo. Mas isso aí é porque a gente conhece um pouquinho mais, né? Mas você não precisa saber de onde é, mas o conceito. De novo, olha só, vamos perder mais um tempinho. Eixo horizontal e 2 eixos na vertical. Um marca precipitação e outro marca temperatura. A precipitação é lido na barrinha, de vez em quando aparece aqui, e a precipitação, né? E a linha está representando a temperatura em graus Celsius, beleza? Se você entendeu, vem para a atividade. Vamos criar um climograma? Observe durante uma semana o tempo da sua cidade. Olha que atividade legal. Registre no caderno os dias de chuva, de sol e de temperatura. Oh, mas eu não tenho um termômetro. Vai na internet e veja. Para saber os milímetros de chuva e a temperatura, pesquise nos sites do clima, né? Use como modelo o climograma do slide anterior e substitua os meses do ano na parte inferior pelos dias da semana. Então, onde está mês, você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo. Exemplo, segunda-feira, 3 milímetros de chuva, 25 graus. Eu vou dar um tempinho para você, né, começar a montar este climograma, para durante a semana você ver se você observa e monta ele bem legal, tá bom? Vamos lá então tentar?
E daí, moçada, montaram o climograma que a gente pediu, né? Então, muito importante. Hoje você montou o climograma, né? Eixo das ordenadas, as duas, as abscissas, ou seja, os dois eixos na vertical, o outro eixo na horizontal. Ali você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. De um lado você vai ter a temperatura e do outro lado a precipitação. Ah, eu não sei quanto que deu de temperatura. Vê lá na internet. Eu não sei quanto é que deu de precipitação. Consulta lá e tranquilamente você vai fazer, tá bom? Nessa aula, a gente estudou sobre a formação do clima, os elementos climáticos e alguns fatores climáticos que auxiliam a entender como que o clima é pensado e formado, beleza? E nesse sentido, eu espero que você tenha curtido mais essa aula e até a próxima aula aí. Tchau!